Agora a Alicia, que enfrentou grandes desafios para chegar até aqui, ela tem o desafio de falar no tempo e encaixar o tema dela, que era da outro painel de ontem, no desse daqui de hoje. Muito obrigado, mas eu peço desculpas por não ter conseguido chegar aqui a tempo, mas me pediram para falar sobre a transparência, accountability, né, responsabilização em autorregulação, mas algumas das coisas que os meus colegas mencionaram, eu realmente acho que seria interessante, mas é bom ver como que estamos pensando sobre a mídia, mas eu vou falar sobre essa mídia jornalística e eu diria que é um momento fantástico de trabalhar com o jornalismo, pois estamos no meio de uma revolução midiática, uma revolução digital midiática, pois a internet está mudando a indústria da notícia completamente. Não é frequente que tenhamos a consciência que estamos no meio de uma revolução, pois muitas vezes estudamos as revoluções após elas acontecerem. E não é que o business, por assim dizer, do noticiário está morrendo, mas que as plataformas e métodos para a entrega dessa notícia estão mudando, o que quer dizer que há uma grande e forte necessidade para transparência, accountability, que é responsabilização, pois um conteúdo gerado por usuários não é algo de valor no mundo das notícias se você realmente quer ter certeza que você tem boas informações, sólidas informações, aumenta e acrescenta, né, ao conhecimento, mas é muito importante entender o que é a boa informação. As pessoas estão cada vez mais ávidas por notícias do que antes, e como tudo está desenvolvendo tão rápido, só para dar uma ideia a vocês, a velocidade da mudança do mundo em relação a outras tecnologias, e eu gosto de oferecer esses números, as estatísticas são da Universidade da Califórnia, mas o centro compilou estatísticas de quanto tempo levou a 30% de domicílios a terem uma tecnologia nova. Levou 46 anos nos Estados Unidos antes que 30% de domicílios terem eletricidade. Levou 38 anos para 30% ter televisão, 17 anos para que... Perdão, o segundo era o telefone, perdão. Foram 17 anos antes da televisão e somente 7 anos antes que 30% dos domicílios norte-americanos tivessem uma conexão para a internet. E o mundo realmente mudou para todos nós, pelo menos nos Estados Unidos. Na primeira década desse século, quando a banda larga se tornou disponível abrangentemente, tornou o acesso à internet possível. Eu olho aqui na sala e alguns de vocês provavelmente lembram quando você estava escrevendo, né, algo que você tinha que lançar online, e você depois pegava, levantava e ia comer um sanduíche porque demorava tanto. E eu falo com você hoje como uma pessoa que foi a ouvidora para o Rádio Nacional, a NPR, que é financiada publicamente, não pelo governo, mas o governo financia essas estações de rádio no país inteiro que compram, na verdade, conteúdo de rádios nacionais. A NPR não é diferente de qualquer outra organização de notícias ou agência de notícias. Ele está tentando ver para onde ir, aonde estar, onde as pessoas, ou estar onde as pessoas estão, ou TV que dita o que fazer. Na verdade, eles precisam estar na internet, precisam estar no iPad, no iPod, em tablets, em Android, todos os outros recursos tecnológicos novos estão surgindo, como todas as organizações de notícias estão fazendo pelo mundo afora. A NPR é diferente porque a empresa tem uma função de ombudsman. Somente 25 organizações americanas têm essa função. A NPR foi a primeira emissora eletrônica a ter um ombudsman. Essa função foi criada somente em 2000 e eu me tornei a terceira ombudsman em 2007. E nenhuma estação de televisão na América tem um ombudsman.
Eu explico a função, como eu expliquei a National Public Radio aos ouvintes e aos ouvintes a NPR. Nós nem somos chamados ombudsman. O New York Times criou uma função em 2003 que é chamada de editor público. Os Los Angeles Times chama de representante dos leitores. Há cerca de 40 ombudsmans fora dos Estados Unidos. Como vocês sabem, no Brasil, a Folha de São Paulo, me perdoem a pronúncia, tem um ombudsman, ele está aqui. E também o site da internet, da UOL. O ombudsman é algum que recebe reclamações, investiga reclamações de leitores para poder ver a questão de bom gosto e etc. Depois de investigar reclamações, os ombudsman emitem recomendações ou talvez esclarecem alguma notícia, algum artigo. A meta de um ombudsman é garantir uma maior transparência e responsabilização ao accountability. Então, por que uma organização de notícias deveria ter um ombudsman? Um ombudsman é uma forma de autorregulação que o público deve assumir. É uma espécie de controle de qualidade que os editores ficam ocupados demais para cuidar desse aspecto. E o ombudsman pode salientar, pode anunciar publicamente quando uma organização de notícia não está operando de acordo com seus próprios padrões. Quando o ombudsman indica que uma organização de notícias tem confiança suficiente sobre o seu jornalismo para ser submetida à crítica pública por alguém que faz parte da sua folha de pagamento, parece servir aos seus próprios propósitos, mas um ombudsman dá credibilidade a uma organização de notícias, desde que a pessoa seja contratualmente independente e não possa ser demitida por criticar a sua organização. Então, o que a função é uma função de estimular o autocrítica dentro de uma organização de notícias. O Mike Gadler é o ombudsman do PBS, a Agitação Pública de Radiodifusão de Televisão dos Estados Unidos. Ele disse que os repórteres têm uma tendência de eliminar criticismo. Se você tem um ombudsman independente que diz, você está errado, você violou suas próprias diretrizes, isso definitivamente faz com que você pense. O público gosta de saber que há alguém lá que está ouvindo todas as suas críticas com atenção. E o ombudsman faz com que uma nova organização satisfaça seus próprios requisitos. E o editor está próximo demais. Mas se você tem um crítico interno forte o suficiente que diz publicamente uma coisa que você fez errado, os editores ouvem essa pessoa. Um ombudsman não é uma bala mágica, mas oferece diversas funções positivas. Ele dá credibilidade, como qualquer pessoa que trabalha na área de notícias, sabe? Nós vivemos ou morremos em função da nossa reputação de uma organização de notícias, né? Uma organização de notícias, para ser bem sucedida, também precisa florescer, prosperar e ter uma boa relação com o seu público. E quando o ombudsman diz a esse público, nós queremos fazer melhor, tão melhor que nós contrataremos uma pessoa de fora, e no meu caso, dar acesso à sala de editoria e permitir que essa pessoa critique publicamente a própria organização. Mas há uma outra função bastante importante que o ombudsman desempenha, que é a de explicar como o jornalismo funciona. Nós, na mídia, não temos nos saído bem na nossa função há décadas de explicar como trabalhamos. Eu acredito que essa é uma das principais razões pelas quais os jornalistas não gozam de confiança. É crucial que nós expliquemos ao público como nós trabalhamos. Muitos de vocês trabalham em salas de editoria e vocês sabem quanto de cuidado, quantas preocupações são envolvidas na preparação de um programa ou de um artigo, particularmente as que são sensíveis. E tudo que o público vê é o produto final. Eles não são sentados na primeira fila no momento das decisões para ver como as decisões são tomadas. Eles não veem os editores se preocupando com a questão de justiça, como o viés de um artigo, ou se uma organização, se um jornal deve publicar uma foto de um jornal ou mencionar o caso de um imigrante ilegal. Qualquer editor pesaria para ver se deveria publicar um artigo sobre um imigrante ilegal, para ver se o público deve saber aquilo, levando em conta outras questões.
Nós sabemos isso e o público não sabe. Essa é a função do ombudsman, de tornar isso público. Esse é um exemplo. A NPR ontem recebeu muitas reclamações em relação a como 8 mulheres foram escolhidas para uma série que seguia mulheres grávidas. O ombudsman perguntou aos editores como as mulheres foram escolhidas e escreveu uma pequena postagem num blog que permitiu que os ouvintes reclamassem e também compreendessem e talvez moldar futuras decisões. Então isso abre o processo de produção de notícias ao público e permite que seus insumos sejam absorvidos e aproveitados. Com muita frequência, as emissoras são reativas, elas publicam seus artigos, são criticadas e nada acontece, mas às vezes as organizações de notícias tentam posteriormente explicar o que aconteceu. No mundo perfeito, elas vão se esforçar muito mais para aumentar sua credibilidade. Quando as organizações de notícias sabem que um tema vai ser sensível ou controvertido, e elas procuram fazer com que as pessoas saibam antes de publicar, para que elas saibam qual foi a meta daquilo, por quê. Talvez façam com que elas sigam Wikileaks. Um exemplo, por exemplo, que o New York Times disse por que estava escolhendo trabalhar com Julian Assange, porque estava publicando informação que veio de cabos, de telexes confidenciais do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Assim, o público pode compreender melhor e não sentir que a mídia está apenas querendo ter lucro. Um ombudsman também tem uma função-chave no sentido de permitir que os leitores ou ouvintes tenham um lugar para chegar à organização de notícias. O público, como vocês sabem, pensa que os jornalistas são arrogantes e insensíveis e distantes, quando na verdade não somos. Ter um ombudsman cria uma ligação entre a sala de editoria e o público para que as pessoas tenham acesso a ela. Embora você possa comentar sobre artigos, que é uma outra forma de ter um accountability ou descobrir endereços de e-mail, a maioria dos editores e repórteres estão muito ocupados e frequentemente não respondem ao público quando ele pergunta de uma forma que faça sentido para eles. E o que se espera é que um ombudsman possa fazer isso, possa levar a sério essas preocupações colocadas, mas não pessoalmente, pelo público, ou pelo menos tentar não fazer isso. Como todos nós sabemos, se você lê comentários sobre artigos, as pessoas que comentam anonimamente não são muito gentis, na verdade. Uma outra coisa que é importante sobre a função de um ombudsman é que ele pode, na verdade, melhorar a qualidade das notícias. E como alguém faz perguntas, muito frequentemente, jornalistas veteranos preparam artigos ou uma matéria, eles fazem sem examinar por que estão fazendo. Esse é um fato, não é uma crítica, mas há uma tendência de dizer apenas, olha, essa aí é a maneira que nós fazia da mesma maneira que faziam antes, mas um ombudsman que é independente, que não faz parte, não está lá na editoria, fazendo perguntas sobre o que você estava pensando quando fez isso, por que você desenvolveu essa matéria. Isso dá aos repórteres e editores uma oportunidade de pensar a respeito do que estão fazendo e por que estão fazendo o que estão fazendo. Então, de muitas maneiras, é como contratar uma consciência, por assim dizer. Então, se o que o ombudsman faz lá no NPR, tem um mandato para receber e-mails, atende telefonemas, e no New York Times escreve uma coluna pública a cada semana. A PBS tem uma coluna online, a NPR tem uma coluna online, e tipicamente isso monitoram as matérias para certificar que a organização está observando o código de ética que ela própria criou. Então, eu agora posso responder a pergunta sobre isso, mas eu queria vir aqui hoje, em parte, para estimular a criação de mais funções de ombudsman. Eu pertenço a uma organização chamada a Organização de Ombudsmans de Notícias, que nós gostamos de dizer que são os que sabem tudo. E seu propósito é ajudar a profissão a criar e elevar e manter altos padrões, estimular essa função em todo o mundo, principalmente em democracias emergentes, e também oferece um fórum para o compartilhamento de experiências.